Obrigado. Boa noite a todos. Sou Daniel Matos. Quero apresentar meu trabalho sobre o projeto de base torpedo, fazendo uma descrição técnica e falando das áreas de conhecimento desse projeto. Aqui está o sumário, vou fazer uma breve introdução, falar o objetivo do meu trabalho, a metodologia que eu usei, a parte teórica, né, que eu estudei para poder fazer o trabalho. E aí eu vou discutir toda a relação do projeto da base torpedo, a operação offshore também, e por fim apresentar a conclusão. A perfuração é uma das fases mais importantes na indústria do petróleo, né? Ela apresenta desafios para a gente ao longo do projeto do poço e de toda a vida do poço, né? E águas ultraprofundas e profundas, que aqui no Brasil são o carro-chefe, né? Demandam altos investimentos em equipamentos, tecnologias e serviços também. Então, os métodos de fundação do poço eles são bastante importantes, tanto pela parte tecnológica, né? Quanto pela parte de fato de ser aplicado lá no fundo do mar. Mas ganha relevância formas de fazer isso que eu economize tempo ou tenha ganhos em custo, né? Então, a cravação de condutores é um assunto importante para ser estudado. No final de 2021, a Petrobras liberou uma nova especificação técnica para a cravação de condutores, ela chamou de baixo custo. E ela estava procurando condutores de 30 e 36 polegadas. Só que, como a Petrobras foi pioneira nessa tecnologia, muito pouca informação tem disponível na internet, em outros meios de pesquisa, né? Então, o objetivo desse trabalho é desmistificar um pouco essa tecnologia, explicar o que é a base torpedo, as principais partes do equipamento, quais são as áreas importantes também que devem estar numa empresa ou um engenheiro, né, para poder fazer parte de um projeto, e também falar da operação onshore e offshore. E, por fim, fazer essa bibliografia desse assunto, né, que é muito difícil de ser achado. Então, o trabalho compila uma série de documentos e informações importantes. Qual foi a metodologia? A principal delas foi a comparação com as âncoras torpedo, que é outro projeto da Petrobras, que também são equipamentos lançados por queda livre, né, e fazem cravação. São baseados no que já foi validado com essas âncoras, né, e no funcionamento dela também. E o autor tem ampla experiência com projetos de âncoras torpedos, de ancoragem de BOP, o que permite que os assuntos sejam apresentados de forma coesa, né? E na revisão teórica, né? Primeiro, quais são as técnicas usadas na perfuração? Né? A gente sabe que no início era a mesma perfuração feita em terra, foi levada para o mar, né? Mas com o avanço para as águas profundas, novas áreas tiveram de ser desenvolvidas. Então, no início, quando poucas pessoas com conhecimento em petróleo ou perfuração conseguiam fazer um poço, hoje a gente precisa das mais diversas áreas, né? Solo, geologia, matemática, simulação, tudo isso para poder fazer o projeto de um poço, né? E essas várias etapas, na verdade, elas começam na perfuração do solo, né? Mas no final a gente instala os condutores e as colunas para passagem dos fluidos. Essa é a construção do poço. E no Brasil a gente tem algumas formas no mundo também, né? A gente pode fazer por perfuração e cimentação, jateamento ou cravação, né? E esse trabalho aqui é focado na cravação. Independente da forma escolhida, o solo e a profundidade, tudo isso vai definir as fases que a gente tem no nosso poço. Isso afeta o fluido de perfuração, o comprimento dos revestimentos que a gente vai ter também. Mas as duas primeiras fases são chamadas de fundação do poço. Elas são responsáveis por transferir as cargas que o poço vai estar sentindo para o solo. E são justamente essas fases, né, que são instaladas com a cravação. A principal característica do condutor é se fixar ao solo, suportar essas cargas, e essas mesmas necessidades estão nas âncoras torpedos usadas nas linhas e para FPSOs. Então, surgiu essa ideia na Petrobras de modificar uma estaca torpedo usada para ancoragem e transformar ela no revestimento condutor de um poço. E como eu falei, né, ela é um projeto, a âncora é um projeto patenteado, né, desenvolvido pela Petrobras, e é pioneiro no mundo, né? Então, essa tecnologia de cravação de condutores e estacas, né, é do Brasil mesmo. A âncora é um equipamento em formato de projétil, como na imagem, ela é fina e comprida, né? E ela fica pendurada a certa profundidade do mar e ela é solta pela própria gravidade, ela penetra no solo. O corpo do projétil, no caso, é o próprio revestimento condutor, no caso da base condutor. E as aletas, elas têm essa função de aumentar o atrito com o solo e também controlar ali a descida, né, do torpedo até se chocar com o solo marítimo. E aqui falando um pouco da análise em si, né? Algumas áreas importantes para esse projeto. Primeiro, o estudo do solo.
né? A gente tem que entender o tipo de solo que a gente tem superficial ali para saber se o condutor vai ser cravado corretamente ou não. A gente tem simulações computacionais, né? Quais são as cargas que vão estar sendo vistas no poço, qual é a dimensão desse meu condutor para resistir a essas cargas. A parte de engenharia mecânica, né? A gente tem que selecionar os materiais, a gente tem a parte de soldagem, que é extremamente importante, a gente está falando de vigas espessas, né? E também a definição da geometria desse torpedo. Sem falar também na logística, aqui tem uma foto de um torpedo enorme num caminhão, né? Então mover isso para as rodovias brasileiras é um problema, e também levar para dentro do barco e fazer a operação. E, por fim, áreas mais correlatas, né? Mas operações e segurança do trabalho são extremamente importantes para que a gente consiga lançar tanto a âncora quanto a base torpedo, né? E nesse novo projeto da Petrobras, o principal foco são os postos de pré-sal, né? E os postos de pré-sal eles costumam ter fases de comprimentos menores, né? Menos fases, desculpa, né? Então, as cargas nas fases acabam sendo maiores. Então, o projeto atual de base torpedo da Petrobras não atende alguns dos postos do pré-sal, exigindo um projeto novo dessa base torpedo. E nessa especificação prevê tanto o projeto quanto a fabricação e a operação desse lançamento pela empresa fornecedora desse serviço. E aqui seria um modelo 3D mais ou menos de uma âncora, de uma base torpedo, desculpe. E aqui umas principais partes, né, dessa base torpedo. O corpo principal dela é o próprio revestimento condutor, como eu disse. A Petrobras define alguns diâmetros e espessuras, né, como nessa tabela aqui. Então, a gente está falando aí de 36 polegadas, a parede de 1,5 polegada, mais ou menos. Os aços, né, são aços especiais, então a soldagem deles envolve processos que exigem qualificação, exigem uma série de requisitos a mais. E aqui a gente também tem as cargas limitantes, né, que a gente via naquela simulação lá das cargas existentes. A gente tem um alojador de baixa pressão também, né, que vai servir como base ali do alojador de alta pressão. Ele fica soldado na parte de cima do condutor, né, ou o corpo da base torpedo. E a gente pode ter um crossover, né? Dependendo do diâmetro final da base torpedo mesmo, do corpo dela, condutor, e do alojador de baixa pressão, a gente precisa desse crossover aí no meio para adaptar os diâmetros, que é mais um item que exige solda especial, né? Entre aços, às vezes, até dissimilares. O que mais faz parte do corpo do torpedo, né? A gente tem as aletas, como eu falei, mas assim, aqui no solo, na parte do condutor, principalmente para aumentar a área de contato com o solo e, consequentemente, o atrito, né? Então, a gente acaba resistindo a mais cargas. A base torpedo ela também tem um sistema chamado freio geomecânico, seria esse gradeado aqui na parte de cima, aqui está simplificado, mas a ideia dele é que, conforme essa base vai entrando no solo, a interação do solo com esses pequenos furos no gradeado faça o torpedo frear um pouco. Então, isso evite que ele penetre demais e não atinja as profundidades necessárias para a cabeça de poço. A gente também tem um martelo, aqui nessa imagem dá para ver o martelo, ele é praticamente do diâmetro do condutor, né, e ele é bastante comprido, é um item pesado, pode ter a interior de concreto, por exemplo, e ele serve para dar ali a energia final de cravação e poder garantir que o torpedo fique na profundidade correta do poço. Algumas outras coisas menores, mas que também estão presentes nas bases torpedos. A gente tem a ponta de cimento, que ela tem que ser dura para facilitar a penetração, mas macia também para as próximas fases poderem ser perfuradas através dela, né? Não é algo simples de ser fabricado e colocado na frente da base torpedo, é pesado também. A gente pode ter anodos, né, que seria a proteção catódica de toda a parte da cabeça de poço e do poço, né, que fica para fora do solo. A gente pode ter níveis para verificar a inclinação, e aqui é extremamente crítico, né? A gente tem limites de inclinação da cabeça de poço de 1,5 grau, né? Normalmente é 1 grau mesmo. A gente tem olhares de movimentação, tanto para o lançamento quanto para a movimentação terrestre, carregamento no barco. E, claro, a pintura, né? Que a gente vê algumas faixas brancas que servem justamente para verificar quantos metros foi cravado para o fundo do mar, né? Então, são algumas áreas importantes que você precisa de ter ou pessoas específicas ou conhecimentos específicos na empresa para poder desenvolver um projeto desse. Na parte de design agora, a gente tem requisitos de carga, principalmente o momento fletor e a carga axial, que a cabeça de poço vai estar sentindo, né, por causa de todo o riser. Então, a gente está levando em consideração aí BOP, árvore de Natal, todo o riser enquanto eu estou perfurando, com a sonda conectada também, quais são os impactos, quais são as cargas induzidas lá no fundo, né? Então, tudo isso influencia nessas cargas. A gente tem que fazer uma análise, uma simulação mesmo computacional dessa âncora no solo,
né? Qual é o comportamento dela no solo, e também durante o lançamento. Será que essa âncora, quando eu soltar, ela vai virar de ponta cabeça, ela vai penetrar na vertical mesmo, garantindo aquele 1 grau que eu falei anteriormente, né? Então, essa simulação é uma área importante, que é difícil, né? Hoje a gente tem novos softwares, enfim, novas pessoas estudando só isso, mas também é uma área importante. E, bom, entrando um pouco na operação disso, né? A logística ela começa primeiro pela definição do barco, e lançamento de âncora, de base torpedo, é feito pelo HTS, pelo rolo de popa, que é essa parte mais clara aqui na parte de trás do barco. Ele é um rolo mesmo, e o torpedo é lançado por ali. E o que deve ser avaliado nessa embarcação? Qual é a área do deck? Quantas âncoras eu consigo botar? Capacidade dos guinchos? O time de bordo tem que estar treinado. Qual é a língua que o time de bordo fala? Quais são os pontos de amarração para poder levar essa âncora de um lado para o outro? Claro, realizar RASID, RASOP, reuniões com todas as equipes para verificar o entendimento da operação. E também a capacidade do porto, né? O porto tem que tanto receber a carreta com a âncora, quanto conseguir carregar essa âncora na embarcação. O lançamento no lançamento, os principais itens de marinharia, eu vou falar um pouco deles aqui. Os cabos são os elementos longos, eles podem ser sintéticos, podem ser de aço, eles podem ter flutuação ou não. Então, você tem que saber especificar cabo, comprimento, quanto ele vai esticar ou não. As amarras são esses pequenos, ou longos comprimentos, mas normalmente são pequenos rabichos de corrente mesmo, que são usados para fixar no Shark Jaw, ou ajuste de comprimento na linha quando a gente precisa. E a gente tem vários elementos singelos também, elos, ganchos, suíveis, tudo isso compõe a linha de lançamento para poder instalar uma base torpedo. Depois de tudo montado, é feito primeiro o overboard da estaca. Então, aqui na direita vocês veem a linha, a estaca lá no fundo, né? E também é feita uma alça de lançamento, que seria um loop mesmo, onde as amarras, como eu disse, ficam presas no Shark Jaw. E aí, assim que você solta esse Shark Jaw, a própria lança e o peso da estaca faz ela afundar. Tudo isso é calculado, simulado, para garantir que a âncora vai penetrar, a base torpedo, no caso, vai penetrar o comprimento necessário. Após cravado, é verificado se a inclinação está abaixo de 1 grau e se o alojador de baixa pressão está para fora do solo também. Essa altura, normalmente, está na faixa de 1,5 metro, 2,5 metros, dependendo do ponto de referência. Caso precise cravar um pouco mais, aí é utilizado o martelo, que já vai dentro da âncora, da base torpedo, então a gente vê ele aqui, né? E com o próprio riff do barco ou com leve auxílio do guincho, a gente faz esse martelo subir, descer e cravar levemente mais a base torpedo. E, muito importante, no final a gente tem que preparar relatórios, checklists, né? Tanto para definir e validar qual é a altura que ficou do solo, qual é o ângulo, qual é a posição dessa base torpedo. Então, tudo isso é usado para validar o projeto que foi cravado, né? Depois usado para aceitação do cliente mesmo. Bom, e a conclusão? O projeto da base torpedo exige atenção em diversas áreas. Então, eu diria que as empresas atuantes hoje no mercado, que estão interessadas nessa nova especificação, possivelmente licitação da Petrobras, têm condição de fazer, né? Talvez elas precisem de profissionais em pequenas áreas ou até contratar serviços, né, de simulação, de geologia, por exemplo. Eu acredito que esse trabalho cumpre com o objetivo de listar e especificar as principais partes, né, de uma base torpedo, que, embora pareça simples, né, quando a gente vai para o papel, se torna um projeto mais complexo, que exige qualificação, né, e principalmente a bibliografia, né? No meu trabalho eu consegui em torno de uns 30 pontos de consulta diferentes, tanto falando de perfuração quanto da base torpedo em si, projetos que eu participei também sobre estaca torpedo, né? E organizei esses itens ao longo do texto, né, de forma coerente com as fases importantes para cada uma dessas partes. E, por fim, né, o que eu gostaria que pudesse ter acontecido nesse trabalho e, enfim, eventualmente novos projetos. Fazer mais cálculos mesmo dessa âncora, fazer interação com o solo, né? Felizmente, a empresa que eu trabalho hoje, eu tenho acesso a geólogos, eu tenho acesso a pessoas que sabem fazer essa simulação na parte do solo mesmo, mas a gente vê que é algo complexo, que assim, eu, pelo menos, não domino ainda. Mas isso é o que faltaria assim, para um projeto completo mesmo e estudos futuros. Mais simulações, fazer modelos de menor diâmetro, mesmo protótipos, simular o comportamento nos diversos solos. E é isso. Aqui é um pouco da bibliografia, né? Eu gostaria de falar que, assim, no projeto da Petrobras mesmo, até o nosso professor, na OTC, todo o documento da base torpedo escrito pela Petrobras
foi extremamente importante para esse projeto.